que você fizer com Onésimo, você vai estar fazendo com o meu coração. Se você castigar Onésimo, você vai estar castigando o meu coração. Se você ferir Onésimo, você estará ferindo o meu coração. Recebe-o como se fosse o meu próprio coração. Essa epístola do apóstolo Paulo, ela difere em muitos aspectos das demais 12 cartas que o nosso apóstolo querido escreveu. Nós temos diante de nós não necessariamente uma epístola doutrinária. O que nós temos aqui é uma correspondência pessoal. Então, o que nós estamos fazendo hoje é violar a correspondência pessoal do apóstolo Paulo. Uma carta pessoal do apóstolo vazou, podemos dizer assim, e veio parar dentro do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada. E o que é mais lindo neste apóstolo é que justamente quando ele não está necessariamente com a intenção de pregar a palavra, ele ainda assim está pregando a palavra. Porque o apóstolo Paulo era um homem que vivia aquilo que ele pregava. E ele pregava aquilo que ele vivia. De forma que quando ele escreve uma correspondência, ainda que de cunho pessoal, ele está ensinando verdades profundas do Evangelho de Jesus Cristo. Nesta epístola, ele está escrevendo uma carta intercessora. E mesmo nesta carta, nós vamos ver verdades espirituais profundas aqui demonstradas. Estamos por volta do ano 60, 62 da nossa era. O apóstolo Paulo está preso, muito provavelmente em Roma, a sua primeira prisão, que é relatada no final do livro de Atos dos Apóstolos. Nessa prisão, gozando das benesses de cidadão romano, ele está em uma prisão domiciliar, onde ele pode receber a visita de irmãos e ali, da sua casa alugada em Roma, ele pode anunciar o Evangelho. Este é o cenário de que ele escreve a carta. O apóstolo Paulo é um homem preso do império, e ele está na sua própria casa, cumprindo esta prisão até que seja julgado pelo imperador ao qual ele apelou. A oportunidade Nero. Agora observe que paradoxo. O apóstolo, um homem livre, está preso. E agora ele recebe uma visita inesperada, que vai motivar essa carta, de um homem que é um escravo. Só que esse que é escravo está solto. Então, o homem que é livre, o apóstolo Paulo, está preso, e ele recebe a visita do escravo que está solto, fugindo do seu Senhor. Só que como ele é um homem de Deus, em que ele vive o que prega e prega o que vive, a influência do apóstolo Paulo sobre a vida de Onésimo, esse escravo fugitivo, mostrando-lhe as verdades da palavra de Deus, Onésimo se converte. E ao converter-se, ele tem necessariamente que rever muito das suas atitudes, e ele precisa consertar algumas atitudes passadas, e é isso que vai motivar essa carta. E então nós somos apresentados ao terceiro personagem da história. Quem? Filemon. A carta leva esse nome porque esse é o destinatário da carta. É uma carta para Filemon. E quem era Filemon? Filemon era um homem rico, crente, cristão verdadeiro, habitante de Colossos, uma importante cidade da Ásia Menor. Colossos não era a principal cidade era Éfeso, na Ásia Menor. A capital era Éfeso. Em Éfeso, o apóstolo Paulo viveu pelo menos 2 anos pregando a palavra de Deus. E diz a Bíblia que o impacto da pregação do apóstolo Paulo ali em Éfeso, a capital da Ásia Menor, foi tão grande que todos
todos na Ásia ouviram falar do Evangelho. Olha que impacto da mensagem do apóstolo enquanto pregava em Éfeso. Isso você vê lá em Atos capítulo 19, versículo 10. Este impacto foi tão grande que um que recebeu a mensagem, de nome Epáfras, foi até Colossos e fundou uma igreja, a igreja dos Colossenses. Este Epáfras agora já não é mais o pastor em Colossos, já assumiu um outro irmão, a igreja lá, Arquipo, a quem o apóstolo também faz menção nas suas cartas. Epáfras, o fundador da igreja, os Colossenses, está com Paulo, lá em Roma, como um dos companheiros dele de prisão, como um dos cooperadores do seu ministério, o fundador da igreja em Colossos. E Filemão é membro dessa igreja. Sabemos mais algumas coisas sobre Filemão. Por exemplo, sabemos que ele conhecia o apóstolo Paulo. Já visto aqui no versículo 2, o apóstolo direciona, versículo 1 e o versículo 2 também, uma saudação muito pessoal. Ele o chama de amado, ele saiu da família, a irmã Áfia, Arquipo, a igreja que se reúne em tua casa. Ele é íntimo do apóstolo Paulo, ele conhece o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem em Filemão alguém do seu círculo íntimo, aquele que ele sempre lembra nas suas orações, conforme ele relata no versículo 4. Você sabe que você vai orar por todos os irmãos, você com certeza lembra de orar sempre por alguns em especial. Isso é natural de nós. Eu creio que você ora pelo pastor Oswaldo, eu creio que você ora pelos irmãos da igreja, mas com certeza pelos seus familiares você ora com uma frequência maior. E tem sempre aqueles que são mais íntimos, temos mais afinidades, que oramos com mais intensidade, com mais frequência. O apóstolo também tinha isso, tinha Timóteo, tinha Tito, tinha Filemão. Ele diz: eu sempre me lembro de ti nas minhas orações. Então era alguém que era íntimo do apóstolo. Além disso, o apóstolo o distingue como um amigo amado e ainda tem ousadia no trato com Filemão. Só pode ter ousadia quem tem intimidade. Então é alguém realmente íntimo dele. Sabemos mais alguma coisa sobre Filemão. Sabemos que ele era um crente verdadeiro. O apóstolo diz no versículo 5 que Filemão tem amor e tem fé provados. No versículo 1 ele chama Filemão de cooperador. Filemão era obreiro na casa de Deus, era atuante na obra de Deus. Filemão era mais do que isso, ele era o anfitrião da igreja em Colossos. A igreja antes funcionava nas casas, não tinha tempo como hoje temos, esse tempo aqui confortável, gostoso de estar aqui nesse ambiente confortável. Não tinha, era nas casas dos irmãos, pois em Colossos era na casa de Filemão que funcionava a igreja. Ele era um anfitrião e por isso mesmo uma referência na igreja, alguém em que os irmãos conheciam, era um obreiro dedicado. Além disso, conforme o versículo 7 dessa mesma carta, o apóstolo nos relata que Filemão era investidor na obra. Ele não era apenas rico, ele investia os seus dinheiros, os seus recursos na obra de Deus. Ele era um investidor na obra. Filemão, com certeza, o pastor Oswaldo queria ele como membro da igreja. Era uma bênção em todos os aspectos esse homem. Mas o apóstolo Paulo identificou que para Filemão faltava uma coisa. E é o que ele relata no versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Sabe o que estava faltando em Filemão? Estava faltando ele demonstrar na prática a fé que ele professava. Estava faltando em Filemão que a sua fé fosse manifestada de forma eficaz. É justamente a questão de nós vivermos aquilo que nós cremos.
de nós vivermos aquilo que pregamos, de nós vivenciarmos aquilo que cremos e que defendemos como verdade. Estava faltando isso para Filemão. Observe que o apóstolo fala sobre a comunicação da sua fé. A palavra aqui é koinonia. Mas koinonia não é comunhão, irmão? Sim, koinonia é comunhão. Mas não é só comunhão. Koinonia, no grego, também é sintonia, compartilhamento, participação, distribuição, repartir a outros. Isso aqui é uma outra aplicação. O apóstolo fala aos Filipenses 4:5: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Aquilo que você é diante de Deus pode se tornar um manifesto notório diante dos homens. Que a sua fé sirva de testemunho para quem contemplar e ver o seu procedimento. Quer mais uma aplicação? 1 Timóteo 4,15: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. É isso que ele está falando, Filemão. A tua fé precisa transbordar. Este amor genuíno que tu tens, esta fé verdadeira, precisa ter uma comunicação, uma koinonia eficaz. Outros precisam participar das verdades do Evangelho que você já experimentou. E um deles, eu vou te revelar aqui quem é que está precisando receber essa graça que já está no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Paulo quer que a fé de Filemão atinja o alvo proposto. E aí, onde é que ele vai trabalhar? Justamente na questão de Onésimo. Meus irmãos, será que nós estamos vivenciando essa koinonia da nossa fé? Você prega com certeza a justiça de Deus, e você devolve o troco a mais quando recebe? Você prega com certeza a verdade e a defende, mas você negligencia as letras miúdas do contrato quando vai fechar um negócio? Você prega com certeza o amor, mas lá em casa você faz prevalecer a sua vontade pela força? Você prega com certeza o amor, mas aos seus familiares mais íntimos você costuma tratar asperamente? Será que nós não precisamos também desta koinonia verdadeira? Será que nós não precisamos crescer nesta graça de manifestar uma fé que realmente seja legítima? Por isso precisamos aprender como Filemão. E nessa carta nós aprendemos sobre isso. Filemão precisava principalmente praticar essa koinonia nos relacionamentos. Ele tinha um escravo, Onésimo, e esse escravo estava fugitivo. Não era o único escravo, Filemão era um senhor de escravos. Digo mais, Filemão não era o único crente de Colossos que tinha escravos. Tinha mais gente lá que tinha escravos. Aí você pode até pensar, mas essa história de crente ter escravo, irmão, isso é possível? Isso é compatível com a Bíblia? Claro que estamos falando de um outro tempo, estamos falando de um outro contexto, mas se você olhar a Epístola de Colossenses, capítulo 3, versículos 22, ou capítulo 4, versículo 1, você vai observar que sim, há ali orientações para senhores de escravos. Então, a grosso modo, o apóstolo não está tão preocupado em romper, em primeiro lugar, essa questão social, este problema social que havia no Império Romano da escravatura. E por quê? Em primeiro lugar, nós precisamos entender é que a escravidão, a escravatura que havia em Roma é muito diferente daquilo que nós temos em mente do que é uma escravidão. Porque nós trazemos na nossa compreensão a ideia da escravatura brasileira. Nós precisamos diferenciar o que era a escravatura brasileira da escravidão no período da Roma Antiga. Há uma diferença abissal entre elas. Por exemplo, os escravos brasileiros, os negros, eram traficados, eram roubados da África.
Lá na escravidão romana, os escravos eram prisioneiros de guerra. Os escravos na escravidão aqui brasileira era de um grupo étnico específico. Na escravidão romana havia escravos de diversos grupos étnicos, de diversas nacionalidades, de diversos idiomas. Os escravos aqui na escravidão brasileira viviam em total indignidade. Habitavam em senzalas, amontoados, verdadeiros cortiços, antros de promiscuidade. Na escravidão romana, muitos escravos habitavam dentro da casa do seu senhor. Na escravatura brasileira, os escravos trabalhavam apenas em serviços braçais, eram tratados como gado humano, eram escravizados, eram espancados até a morte para fazer trabalhos apenas braçais. Na escravatura romana, os escravos exerciam muitas vezes trabalhos intelectuais, eram os tutores, mentores para a formação dos filhos dos ricos, eram tesoureiros, administradores, ocupavam cargos de administração e tinham muitas vezes cargos elevados. Aqui na escravatura brasileira, os escravos trabalhavam por um prato de comida. Na escravatura romana, eles conseguiam até pagar a própria liberdade. Como assim? Porque eles recebiam dinheiro. Então havia uma grande diferença do que era a escravatura naquele tempo e o que era a escravidão brasileira. Mas é claro que Deus não fez homem algum para ser escravo. Amém. Escravidão, por mais simples, por mais suave que seja, ainda é escravidão. Por isso Jesus diz lá em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Deus fez o homem para ser livre. Amém. Mas por que então o apóstolo não enfoca este problema de vez e resolve essa questão social da escravatura? Em primeiro lugar, estamos falando de um império onde pelo menos 35% da população era escrava. Eram mais de 60 milhões de escravos. Então há toda uma estrutura social que pode ser rompida se de uma hora para outra você abole a escravatura. O apóstolo tem ciência disso. E a sua principal preocupação é não criar embaraços ao Evangelho. Lembre-se, ele está preso em Roma, acusado de ser propagador de uma seita ilegal. O cristianismo não é uma religião tolerada, aceita. O cristianismo agora é uma religião ilegal. Alguns tentavam enquadrá-la como uma seita dissidente do judaísmo, mas não era isso. Então o cristianismo era uma seita ilegal. Qualquer atitude que o apóstolo tomasse de forma mais drástica, de forma mais enérgica, poderia servir de um empecilho para a propagação da mensagem do Evangelho. Então ele precisa ter cuidado para tratar essas questões. Não obstante isso, o Evangelho foi sim quem acabou com a escravidão. Como? Por meio do amor. Sem levantar uma espada. Foi assim que o Evangelho acabou com a escravidão. Porque enquanto lá nas ruas romanas tilintavam chicotes e espadas, porque haviam sim muitos senhores escravos abusivos, dentro das casas os cristãos, brancos e negros, judeus e gentios, cidadãos romanos e escravos zelados, se abraçavam falando língua estranha, e todos se chamando de irmão. Amém. Então acabava a escravidão. Porque uma vez que o escravo se convertia, o senhor se convertia, agora não era mais uma relação de senhor e escravo, agora era uma relação de irmão. E assim o amor foi acabando com esses abusos, até que a escravidão tornou-se possível de ser extinta. O Evangelho acabou com a escravidão, sem levantar uma espada. Aleluia. Mas por enquanto Onésimo é um escravo, e um escravo fugitivo. E a lei romana dá poderes a Filemão para puni-lo exemplarmente. Ele pode torturá-lo, ele pode mandar prendê-lo, ele pode matá-lo se quiser.
Ou ele pode fazer o que a cultura fazia, mantinha o escravo consigo, mas usando um ferro quente, marcava o escravo com um F de fugitivos. Isso fazia com que o escravo perdesse o seu valor monetário, ele ficava marcado para o resto da vida. Sem falar de torturas e outras punições que ele poderia aplicar, porque ele era um escravo fugitivo. Onésimo fugiu, e não fugiu pouco, ele está numa distância de quase 1.600 quilômetros de distância. Ele está em Roma, fugindo do seu Senhor. Se alguém pegar e capturá-lo, ele corre risco de vida. Ele é um escravo fugitivo. Ele precisa voltar para o seu Senhor e resolver essas questões. Além disso, o apóstolo precisa devolver Onésimo, porque querendo ou não, ele ainda é uma propriedade alheia. Você tem que devolver o que não é seu. Além disso, ele precisa devolver Onésimo a Filemão, porque só Filemão tem o poder de libertar Onésimo, de torná-lo um homem livre. E ele precisa devolver Onésimo a Filemão, porque Onésimo, como cristão, precisa resolver os problemas que tem com Filemão. Que problemas eram esses, irmão? A Bíblia não relata. A Bíblia não diz que Onésimo roubou Filemão, mas a gente pode pressupor que o contexto dá evidências de que ele tenha feito isso. Por quê? Primeiro, no versículo 16, o apóstolo diz que Filemão chegou a amar Onésimo. Foi daqueles escravos que ele conquistou a confiança do seu Senhor. E se ele conquistou a confiança, ele certamente pôs recursos à disposição de Onésimo para que ele viesse administrá-lo. O versículo 18 nos dá essa ideia de que realmente ele fez uma má versação desses recursos. Ele fez uma má administração desses recursos. Tanto que o apóstolo Paulo diz: se ele ainda te deve, põe na minha conta, eu pago. Então havia, sim, algum débito, alguma coisa que Onésimo fez que não foi certo. Terceiro, ele fugiu. Diz o ditado, o adágio popular, que quem não deve, não teme. Se ele fugiu, alguma coisa ele tinha devendo para Filemão. Mas depois de fugir, ele se torna cooperador de Paulo. E no versículo 15, o apóstolo ainda faz, no versículo 11, ele faz um trocadilho com o nome de Onésimo, porque Onésimo significa útil. Mas se ele fugiu e surrupiou os bens do seu Senhor, ele se tornou um inútil. Então o apóstolo diz: olha, em outra hora ele foi inútil, mas agora ele é útil, não só para ti, mas para mim também. Ele é útil no ministério. E aí então o apóstolo vai entrar em cena. Ele não vai mandar Onésimo de mãos vazias para casa. Ele não vai mandar Onésimo de mãos abanando até Filemão, correndo o risco de esse escravo, agora irmão em Cristo, chegar lá e o seu Senhor aplicar-lhe uma punição exemplar, ou sequer o receber, ou sequer o condenar. Então nós entramos no trecho da carta que nós lemos aqui. O apóstolo, como um verdadeiro intercessor, vai se colocar entre Filemão, o Senhor, e Onésimo, o escravo. Verdadeiramente num papel de mediador, de intercessor, de advogado, ele vai se colocar no meio da lide e usar a sua própria reputação para interceder por Onésimo. Olha como ele começa. A primeira mensagem dele já está no versículo 8 e 9. Pelo que, ainda que eu pudesse te mandar, eu te peço. Ai, meus irmãos, isso é tão lindo, isso é tão profundo, porque a autoridade desse apóstolo era inquestionável. Filemão a reconhecia, mas ele diz: eu quero te pedir, Filemão. Isso tem uma lição profunda para nós. A atitude de mandar muitas vezes esconde a inabilidade de convencer.
O verdadeiro líder é aquele que é capaz de levar o seu liderado a querer lhe obedecer. Mas para isso você tem que conversar, para isso você tem que investir, para isso você tem que dialogar, para isso você tem que mostrar um bom exemplo de forma que você mereça ser seguido. Quantos lares muitas vezes estão sendo corroídos a sua harmonia, porque a liderança no lar não convence, apenas manda, apenas exige, apenas impõe. Quantos pais que não conseguem se relacionar harmoniosamente com seus filhos, porque sequer explicam as razões das ordens dadas? Vai chegar para o filho e diz: você tem que arrumar a cama. Por quê? Porque eu disse, pronto, vai fazer. Mas se sentasse, conversasse e explicasse, coisa simples como arrumar a cama. Meu filho, é tão importante você arrumar a sua própria cama. Primeiro, porque isso vai criar uma disciplina em você. Arrumar a cama você vai ter que arrumar a vida inteira. Mas isso vai se tornar um hábito tão espontâneo, tão natural, que se você praticar agora, desde o início, vai se tornar natural. Isso você não vai achar pesado. É importante para você desenvolver o hábito. Segundo, se você arrumar a sua cama ou o seu quarto, isso também corrobora para a sua própria imagem. Você não vai querer chegar aqui com o seu amigo no seu quarto com a cama desse jeito. É importante você deixar a sua cama arrumada. Terceiro lugar, se você arrumar a sua cama todos os dias bem direitinho, você pode sair de casa e ter um dia difícil. Quando você chegar em casa, tem uma cama arrumadinha para lhe receber. Quarto lugar, não, pai, Deus, chega, deixa que eu já vou lá, vou arrumar a cama. Se tivesse o tempo para explicar as razões das ordens dadas, seria muito mais fácil de ser obedecido. Mas o caminho mais rápido é: eu ordeno e tem que ser feito. Quando que a atitude de mandar muitas vezes esconde essa inabilidade de convencer. Convencer é o melhor caminho. O sucesso da liderança justamente se manifesta quando os liderados querem obedecer. Olha o que o apóstolo ensina: eu podia te mandar, mas eu te peço. Eu te peço. E aí ele fala mais um passo importante. Versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo. Aleluia. Isso é lindo demais, amados. Ele se coloca na condição de pai de um escravo fugitivo para interceder por aquele que foi rejeitado e está fugindo. Ele coloca-se entre Filemão e Onésimo. Sabe o que ele está nos ensinando? A capacidade de se importar com o outro, a capacidade de realmente demonstrar-se empático, colocar-se no lugar do outro e se importar de verdade com o outro. Como nós precisamos disso hoje em dia? Como precisamos dessa atitude do apóstolo? Ele chega a dizer no versículo 12: torna tu a recebê-lo como se fosse o meu próprio coração. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Onésimo, o que você fizer, Filemão, o que você fizer com Onésimo, você vai estar fazendo com o meu coração. Se você castigar Onésimo, você vai estar castigando o meu coração. Se você ferir Onésimo, você estará ferindo o meu coração. Recebe-o como se fosse o meu próprio coração. Que capacidade incrível de se colocar no lugar do outro. Que capacidade incrível de ter empatia, de amar a ponto de se interpor e interceder pelo outro. Aleluia. Filemão era alguém que devia ao apóstolo Paulo. Devia a sua própria vida. Não sabemos como foi que isso aconteceu, mas o que nós sabemos é que Atos capítulo 19 nos mostra que muitos sinais e maravilhas foram operados pelos apóstolos enquanto ele estava naquele ministério na cidade de Éfeso.
muito provavelmente, Filemon foi fruto de um milagre. Ele estava correndo risco de vida, e através do ministério do apóstolo Paulo, ele foi alcançado, foi curado. Enfim, ele diz: tu me deves a tua própria vida, agora recebe Onésimo como se fosse a mim mesmo. Aleluia. A capacidade de se colocar no lugar do outro, emocionalmente presente, a capacidade de se importar emocionalmente com o irmão, com o próximo. Sabe, meus amados, é o que mais nos aproxima do caráter de Cristo. Amém. Você lembra que na antiga lei, no antigo concerto, o mandamento maior era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas o Senhor Jesus elevou esse nível. Jesus elevou esse nível. Jesus não disse agora para você amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai a todos. Amai até os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Ele expandiu, ele subiu o nível, agora é para amar a todos. Tá, mas e o próximo, irmão? Aquele que eu me importo, aquele que está mais perto, o meu familiar, o meu amigo íntimo, aquele que eu me lembro sempre de orar por ele, não tem um nível mais elevado ainda de amor? Tem. João 13,34, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vocês que são próximos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora subiu o nível. E como foi que Jesus te amou? Ele te amou ao ponto de deixar a sua glória. Ele te amou ao ponto de despojar-se de toda a sua glória. Vir a essa terra cheia de pecados, sofrer como nós e entregar nada menos do que a sua própria vida por amor de você. Aí ele diz assim: agora, aqueles que estiverem próximo, vocês amem desse mesmo jeito, do mesmo jeito que eu amei vocês, amem vocês aos próximos de vocês. E sabe o que ele diz em João 13,35? Se vós amarem assim, todos saberão que sois os meus discípulos. Glória a Deus. O que é isso? Koinonia, manifestação da fé que você professa. Não existe mais nada que nos aproxime tanto do caráter de Cristo do que demonstrar na prática o amor que Ele nos ensinou. Este amor de se importar com os outros, de estar emocionalmente presente. Mas o que vemos nos nossos dias? Muitas vezes, até dentro dos lares cristãos, se vê que a família presta mais atenção ao WhatsApp do que aquele que está falando com ele. O esposo está lá, né? Já viu tal coisa? E o que tu achou? É que ele nem estava ali, ele não estava emocionalmente presente. Ele estava viajando, atualizando a timeline do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Ele nem viu, ele nem ouviu, ele não estava emocionalmente presente. Muitas famílias que não se comunicam mais. Daqui a pouco vão mandar o WhatsApp para pedir onde é que está o pente. Porque não se olha, não se conversa, não tem mais mesa mais. Não tem mais silêncio, não tem mais koinonia, comunhão no lar. A televisão fala mais alto do que a autoridade de Deus em muitos lares. Meus irmãos, nós precisamos viver este amor de Jesus Cristo, este amor de dar a vida por aqueles que nos são próximos. Aleluia! Isto é realmente expressar a fé que foi dada aos santos. Terceiro lugar que o apóstolo nos ensina: ele sacrifica-se voluntariamente em favor de Onésimo. Ele diz: se me tens por companheiro, recebe-o com o meu próprio coração, põe as dívidas deles na minha conta, eu pago. Eu escrevi da minha própria mão.
Só que ele usa esse recurso. E uma outra carta que ele recebe um sinal para assinar, versículo 19: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim me deves. A coragem de se sacrificar por aquele que lhe é próximo. A coragem de se sacrificar por aquele que lhe é próximo é a maior prova de que você realmente vive um amor legítimo. Glória a Deus. Foi Jesus que disse isso. Ele disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. E ele provou isso para nós com atos, não com discursos. Este é a maior prova de amor legítimo, é quando você coloca o outro primeiro antes de você. É a capacidade de se sacrificar pelo outro. Agora imagine comigo, depois de escrever uma carta que destila amor como essa, imagine a cena da chegada de Onésimo diante de Filemão. Já pensou como é que foi? Deve ter sido algo incrível. A Bíblia não conta como foi, então eu posso tomar a liberdade de conjecturar, de encenar como foi. Imagine comigo. Filemão está nos seus afazeres em casa, e de repente chega um escravo e diz: Senhor, tem um escravo aí, ele voltou aí, quer falar com o senhor. Quem é? Onésimo. Veio, voltou, sabia, dor de barriga não dá uma vez só, sabia que ele ia voltar, um dia ele ia voltar. Filemão vai lá cheio de razão. Quando chega em Onésimo, tem uma carta para ti. Não fala nada, primeiro tu lê. Ele abre. Quando ele abre, ele reconhece a letra do apóstolo. Porque ele diz: de minha própria mão eu escrevi. Filemão já desarma um pouco. Onde tu andou, Onésimo? Um apóstolo, hein? Deixa eu ver. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Pronto. Já caiu mais. Filemão vai desmontando. É nossa irmã olha aqui, ele lembra de nós. Ele está preso e lembra de nós. E a igreja que está em tua casa, graça, voz e paz, a parte de Deus. Ele vai lendo, ele vai desmontando, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Coisa linda. Como é que esse homem vai castigar Onésimo depois de ler essa carta? Como é que ele vai castigar o seu escravo? Peço-te por meu filho Onésimo, eu gerei nas minhas prisões. Quanto tempo te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. Torna a recebê-lo como o meu coração. Acho que Filemão já larga a carta e vem cá, Onésimo. Vem cá, eu quero te dar um abraço, meu irmão. Mas aí ele segue lendo a carta e o apóstolo diz: agora não mais como servo, versículo 16, mas o recebe como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como o Senhor. Aleluia! Sabe qual foi o resultado disso? A Bíblia não diz, mas a história diz. 50 anos depois, Inácio de Antioquia nos narra que Onésimo se tornou pastor da igreja. Um homem livre. E não pastor da igreja de Colossos, não. Ele se tornou pastor na capital. Foi pastor de Éfeso.
presidindo a igreja para toda a Ásia Menor. Por quê? Porque o Evangelho fez a sua obra. A palavra de Deus transformou. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a verdadeira coinonia, amados. É o poder do Evangelho que transforma, sem precisar forçar, sem precisar fazer nada. O poder da palavra transforma.